Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje é dia 20 de junho. Começando com João Gilberto, Sorriu para mim. Eu estava tocando um pouquinho de João Gilberto agora no violão. Aí só vou colocar um João Gilberto para o pessoal ouvir. Bom dia, Margarete, Cris, Aparecida, Grazi. Essa música é bonita. Sorriu para mim. Mas eu estava tocando outra dele. Estava tocando a É Preciso Perdoar. Vocês conhecem essa? Conhece É Preciso Perdoar, do João Gilberto? É linda. Bom dia, Kátia. Aí eu estava tocando no violão e disse, vou colocar um João Gilberto, ou vou ouvir. Bom dia, Natalina. Bom dia, Rosali. Hoje é quinta-feira. Carolina na academia e no Dharma. Ela multi. Bom dia, Eliana. Aí quase que eu entro ao vivo tocando violão, aí me dei conta, porque eu apertei o botão ali enquanto estava largando o violão, e disse, não, mas daí fica muita coisa. Aí vamos dizer que guri metido. Bom dia, Isis. Aí me atrapalhei todo. Vamos lá? Então, bom dia, começando o Dharma. Estamos aqui, Thich Nhat Hanh, editora Bodh Gaya, Velho Caminhos Nuvens Brancas. É a quarta edição do Enio Burgos para esse livro. Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo aí? Então, notícias da semana. Bom dia, nega. Amanhã temos nosso encontro Yoga dos Sonhos. Vamos praticar um pouco, conversar um pouco. Bom dia, Ana Tereza. Vamos avançando devagarinho. Amanhã também, amanhã eu tenho uma manhã bem cheia, assim, bem cheia nessa área, assim. De manhã tem o Dharma, depois o Yoga dos Sonhos, e às 9 eu entro numa fala para empresários aqui da região sobre Mindfulness e vai até o meio-dia, presencial. Aí vai ser um corre. A Margarete escreveu ali, recebi o livro Medicina Interior, muito bom. Esse livro é muito bacana mesmo, do Enio Burgos. É um livro bem bom. Nós estamos na página 56. Nós terminamos aqui falando sobre a Yasodhara, né, que ela depositava toda a confiança no marido, Siddhartha. Mas, embora Siddhartha compreendesse o valor do trabalho de Yasodhara, sentia que sozinho o caminho escolhido por ela não poderia trazer verdadeira paz. Então ela ficava ali tapando o sol com a peneira, né? Porque tu vai resolvendo um caso aqui, outro ali, e vai indo assim, né? É o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul agora, que ninguém tem culpa disso, obviamente, não tem o que fazer, por enquanto. As pessoas limpam suas casas, 5 dias depois chove de novo, enche de novo, vai lá, limpa de novo. Né? É um troço maluco, assim. E não tem o que fazer, é sair dos lugares, né? Tá um looping eterno, assim. E a mesma coisa estava fazendo Yasodhara, né? Ele, resolvendo algumas coisas, claro que é bom, mas por outro lado, o Siddhartha se dá conta que aquilo não é o suficiente, que ele precisava de algo mais. As pessoas estavam enredadas não apenas em doenças e injustas condições sociais, ele se dá conta disso, mas nas ânsias e paixões que elas mesmas criavam em seus próprios corações e mentes. E se Yasodhara caísse vítima do medo, da raiva, da amargura e do desapontamento, onde encontraria a energia necessária para continuar seu trabalho? Tá aí, né? Bom dia, Vanessa. Siddhartha tinha experimentado a desconfiança,
a frustração e dor quando viu como as coisas funcionavam no palácio e na sociedade. Ele sabia que alcançar a paz interior deveria ser o único alicerce para o verdadeiro trabalho social. Todavia não confiava tais pensamentos a Yasodhara, porque tinha medo de que provocassem somente incerteza e preocupação. Quando o casal retornou ao Palácio de Inverno, ocupou-se com uma corrente constante de visitantes. Yasodhara recebeu familiares e amigos com grande amabilidade e respeito, mas ficava ainda mais atenta quando Siddhartha falava com eles sobre filosofia, religião e a relação disto com a política e a sociedade. Então, vejam, né, a gente está falando de pessoas super jovens, assim, né, uns adolescentes, né, já falando sobre isso, assim. O que não é algo também surreal, né? Eu lembro da minha idade, assim, nessa época. Bom dia, Mauro, né? E o Mauro foi um dos que a gente conversou sobre filosofia quando a gente tinha nossos 18, 19 anos, né, Mauro? Imagina, uma vez que o Mauro foi a Pelotas, a gente passamos uma noite falando sobre esses aspectos, assim, sobre arquitetura, sobre ética, sobre estética, sobre filosofia. Lembra, Mauro? A noite inteira. E era muito comum naquela época a gente falar muito sobre isso. Por quê? Né? Se fala eu, até hoje, obviamente. Né? Mas estava muito presente porque a gente estava saindo de uma ditadura. Era 86, 87 ali, década de 80. Então as coisas estavam podendo ser faladas assim, né? E aí a gente estava descobrindo um mundo novo, um mundo da liberdade de poder falar. E aí se falava sem medo, né? Lembro com saudades, pô, que é muito bacana. Né? Bom dia, Ângela. Mesmo quando ia e vinha para orientar os servos, Yasodhara não perdia uma palavra dessas conversações. Tinha esperanças de descobrir entre seus amigos alguns que pudessem gostar de se juntar ao trabalho dela com os pobres, mas poucos demonstravam interesse por tais coisas. A maioria estava interessada apenas em celebrar e deleitar-se com bons momentos. Mesmo assim, Siddhartha e Yasodhara os recebiam pacientemente. Além de Siddhartha, havia uma outra pessoa que compreendia e de coração apoiava o esforço de Yasodhara, Gotami, a rainha Mahapajapati, a mãe do Siddhartha. A rainha era mais preocupada com a felicidade de sua nora, pois sabia que se Yasodhara estivesse feliz, Siddhartha também estaria feliz também. Aquela não era, todavia, a única razão para que apoiasse o belo trabalho de Yasodhara. Gotami era uma mulher de compaixão e, desde a primeira vez que acompanhara a visita de Yasodhara, fez a pobre vila, compreendeu de uma vez por todas o verdadeiro valor do trabalho da nora. Não eram apenas bens materiais doados aos pobres, como arroz, farinha, roupas e medicamentos, mas sim olhares gentis, mãos se sujando e corações amorosos, aspirando a responder diretamente àqueles que sofrem. A rainha Mahapajapati não era como as outras mulheres no palácio. Imagina isso na época, né? Frequentemente dizia a Yasodhara que as mulheres possuíam sabedoria e força, tanto quanto os homens, e precisavam abraçar também as responsabilidades da sociedade. Já que as mulheres possuíam uma habilidade especial para criar cordialidade e felicidade em suas famílias. Possuem ainda, né, no passado. Não havia motivo para permanecerem só na cozinha ou no palácio. Gotami encontrou em sua nora uma mulher com quem podia compartilhar verdadeira amizade, pois em si mesma Yasodhara era inteligente e independente. A rainha ofereceu não apenas a sua aprovação a Yasodhara, como trabalhou ao lado dela também. E o mais incrível que pareça, hoje em dia ainda se tem esse pensamento, né, de que mulher tem que estar na cozinha. Em muitas culturas, né, a gente sabe disso. Né? Embora a gente não queira ter uma ideia de que mas a cultura é isso, né, em alguns países orientais que tratam a mulher como um objeto, e aqui no Brasil também, em alguns aspectos. Mas é muito sem sentido.
Por mais que me diga que é a cultura, que tá, para mim é totalmente sem sentido, não tem nada que, enfim, nada que me convença. Não é impossível me convencer nesse aspecto. Não sou nem um pouco aberto a essa discussão, assim. Mulheres se taparem completamente, assim, nem um pouco aberto. Zero flexibilidade nesse pensamento. Acho super errado e pronto. Mas é a cultura, a cultura é errada, né? Tratar um ser humano assim não faz sentido nenhum. A criança vindoura, capítulo 10. Não sei para vocês, né? Daqui a pouco eu tô falando e tem alguém aí que é dessas manifestações culturais ou religiosas e concorda. Nesta época, o rei Suddhodana manifestou o desejo de que Siddhartha passasse mais tempo ao seu lado, a fim de que pudesse instruir o filho nos assuntos políticos e da corte. O príncipe foi convidado a assistir muitas reuniões oficiais, às vezes sozinho, com o rei, às vezes com toda a corte. Siddhartha dedicou atenção a estas ocupações e veio a entender que a política, a economia e os problemas militares que afetam qualquer reino têm suas raízes nas ambições egoístas daqueles que se envolvem na política. Preocupados apenas em preservar o próprio poder, era impossível para eles criar políticas esclarecidas, voltadas ao bem comum. Quando Siddhartha viu oficiais corruptos fingindo virtude e moralidade, a raiva brotou em seu coração. Ele as ocultou, porém, já que não tinha alternativas a oferecer. Então é muito complicado, né? Porque está se falando de ética aqui, né? E a ética independe da linha política que tu tem, né? Se é de direita, de esquerda, de centro, seja o que for, se é que existem ainda, hoje em dia nem existe mais de direita e esquerda, né? Mas ainda existe esses rótulos. Mas ética é ética em qualquer lugar, né? E o Siddhartha, com essa visão ética dele, é engolido nesse sistema, né? Por que você não contribui com ideias na corte ao invés de ficar sempre tão calado? Perguntou-lhe o rei Suddhodana, certa feita, depois de uma longa reunião com vários oficiais. Siddhartha olhou para o pai. Não é que eu não tenha ideias, mas seria inútil apresentá-las. Uma vez, algumas pessoas já me perguntaram por que eu não me envolvia nisso, me envolvia naquilo, na política ou na prefeitura, em setor de planejamento, em qualquer coisa, porque não adianta ter ideias, tu não vai conseguir mudar. Mas se um começa, é um pinguinho d'água no oceano. Não vem, não, esse papo não. É uma conjuntura tão estragada que tu só vai dar murro em ponto de faca, né? E isso começou lá na minha adolescência, assim, quando eu fui delegado da UNE, né, União Nacional do Estudante, pela arquitetura de Pelotas, né, pela UNE lá em Pelotas. E viajava, ia para discussões longas, assim, né, pelo Brasil, assim, enviado pela UNE, né? E cheguei a ponto de me voltar politicamente, assim, a ponto de chegar perto de ser e querer ser e ser convidado para ser o presidente da União Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. E naquilo eu declinei. E aí sugeri o nome de uma amiga minha, Alice Rosefidas, uma uruguaia, e ela tomou frente, assim, a esses movimentos, assim. Mas na época a gente trouxe o movimento UEREA, né, o ENEA, para o Rio Grande do Sul pela primeira vez, esse movimento. Então fui muito envolvido com isso. E aí eu percebi justamente isso, que não tem como tu. É uma loucura, é uma insanidade. É para quem gosta de ficar, né, nessa situação. Aí eu percebi que não era para mim aquilo. E até hoje me mantenho assim nessa posição. Porque não... Como o Siddhartha viu isso assim, né? Siddhartha olhou para o pai. Não é que não tem ideias, mas seria inútil apresentá-las. Ela só aponta a doença. Ainda não via cura para as ambições egoístas daqueles homens da corte. E aí eu fui para o outro lado.
Um lado que talvez possa ajudar de uma outra maneira, assim, né? De uma outra maneira. Ainda não vi cura para as ambições egoístas daqueles homens da corte. Olhe para Vessamita, por exemplo. Mantém expressiva quantidade de poder na corte, e você sabe que ele é corrupto. Mais de uma vez ele quis atentar contra a sua autoridade, mas você é ainda forçado a depender dos serviços dele. Por quê? Porque sabe que se não o fizer assim, o caos se instalará. Eu não ia conseguir lidar com essas pessoas. Eu não teria essa habilidade assim. O rei Suddhodana olhou para o filho em silêncio por longo tempo. Em seguida disse: Siddhartha, você sabe bem que para manter a paz em uma família ou país, há certas coisas que devemos tolerar. Meu próprio poder é limitado, mas estou certo de que se você se preparar para ser rei, fará melhor do que tenho feito. Você possui o talento necessário para limpar as camadas de corrupção, enquanto evita o caos em nossa terra natal. Siddhartha asseverou: Pai, não creio que seja uma questão de talento. Acredito que o problema fundamental resida em se conseguir libertar o próprio coração e mente. Também estou envolto em sentimentos de raiva, inveja, medo e desejo. Legal, né? Ele se dá conta disso. Que ele está nesse lugar também de possibilidade de corromper, né? De corruptar, né? De corromper o seu coração, né? De romper o coração, de romper aquela ética com ele mesmo, né? Então ele diz: eu também estou envolto nesses sentimentos. E se eu tenho esses sentimentos, eu posso ser corrompido. Trocas similares entre pai e filho fizeram o rei Suddhodana ficar cada vez mais angustiado. Ele reconhecia que Siddhartha era uma pessoa de profundidade incomum, e como suas visões de mundo eram diferentes. Mesmo assim, nutria a esperança de que, com o tempo, Siddhartha viesse a aceitar seu papel e cumpri-lo da maneira mais apropriada. Tudo bem até aqui? Então é importante que o Thich Nhat Hanh, ele vai trazendo esse cenário, assim, mostrando, né, que o Siddhartha passou por todas essas coisas, porque as pessoas têm uma ideia assim: quem é o Buda? O Buda é aquele cara que sentou lá na floresta e ficou no on dele por 6 anos e percebeu um monte de coisas, né? Não, é um cara que tinha toda uma vida, né, e que estava envolvido nesse sistema todo, e que ele não foge do sistema, ele sai justamente para olhar para aquilo de fora e achar caminhos para tudo isso e volta. Porque ele vai voltar para ensinar os reis, ele vai voltar para dar assistência às famílias, né, para um núcleo familiar, para um núcleo real. Ele começa a dar esses conselhos, né? Ele vira um consultor, né? O Buda foi o primeiro coaching que surgiu. Só pior. O Buda foi o primeiro. Porque ele volta, depois que ele se ilumina, os reis chamam ele, né, para conselhos gerais, assim, para tudo. É um problema. Então foi o primeiro consultor que surgiu na história, assim. Além das suas tarefas na corte e da assistência a Yasodhara, Siddhartha continuava a encontrar-se e a estudar com bem conhecidos brahmanes e monges. Ele sabia que a atividade da religião não era apenas o estudo das escrituras sagradas, mas incluía a prática da meditação, a fim de atingir a liberação do coração e da mente. Então, olha a vida atribulada dele, não era qualquer coisa, né? E buscou aprender mais sobre a meditação. Aplicava tudo o que aprendia nesses estudos à sua própria vida no palácio e dividia suas conclusões com Yasodhara. Então, isso é muito importante aqui, ó, mais um parágrafo que a gente tem que parar um minutinho assim para digerir, né, melhor. Então ele era um príncipe, né, nesse contexto. Tinha todas as obrigações de ser príncipe. Ele tinha que lidar com a economia do país, ele tinha que aprender as questões diplomáticas, ele tinha que fazer todo esse movimento, né, por ser um príncipe. Ele tinha que entender sobre isso, tinha que entender sobre esse sistema. Ele era casado, né? Ele tinha um núcleo familiar que ele tinha que ajustar. Ele tinha que continuar, e quis, né, por questões pessoais, continuava estudando,
né? Estudando ali todas as filosofias, as religiões, as línguas. Então ele tinha a vida dele não era fácil. Como é a nossa vida hoje, não é? É diferente? Né? Vocês estão ouvindo o Dharma aqui, daqui a 10, 20 minutos termina, daqui a 10 minutos termina, daqui a 20 estão trabalhando, e essa loucura, e cada um na sua área, cada um, né, desenvolvendo o seu mundo e fazendo várias coisas. E ao mesmo tempo, ele buscou aprender mais sobre a meditação. Entendeu? Aí as pessoas dizem, mas eu não tenho tempo para meditação, eu não tenho tempo para aquilo, não sei o quê. Olha a vida dele. Tinha que governar um país inteiro, sabe? Uma região do país, né? Não vamos exagerar. Pequena, não é tão grande assim. Mas tinha que governar aquilo, tinha que ter noção daquilo, tinha que ser marido também, tinha que ser um monte de aspectos, estudar e ao mesmo tempo fazer a prática de meditação. Gopa, Siddhartha gostava de chamar Yasodhara carinhosamente, esse era o apelido de Yasodhara, né? Gopa. Gopa, talvez você também devesse praticar meditação. Ela pacificará seu coração e capacitará você a prosseguir em seu trabalho por longo tempo. Aí agora eu lembrei de outra coisa, né? O fundador do Google, o fundador de qualquer coisa que vocês... Peguem alguém aí que vocês admiram, assim, como empresário, mega, popstar, assim, e pesquisem sobre a vida. Medita. 100% de certeza, assim, medita, porque está aí na internet, só procurar. Então, é isso, entende? É perceber que esses caminhos eles estão todos interligados, assim. Ela pacificará seu coração e capacitará você a prosseguir em seu trabalho por longo tempo. E Yasodhara seguiu seu conselho. Não importando quão ocupada seu trabalho a deixasse, reservava um tempo para meditar. Marido e mulher, com frequência, sentavam-se juntos silenciosamente. Algumas vezes seus servos os deixavam sozinhos. E o casal solicitava aos músicos para irem tocar em outras localidades. A Carolina escreveu ali, lembrei quando tu me ensinou meditação via Messenger no Facebook. No começo eu ensinava só pela internet, não ensinava presencial, não tinha nem tempo. E aí era um modelo assim. Aí a Carolina queria aprender, eu disse, tu vai seguir como todo mundo, não vai ter, né, prioridades, enfim. E aí mandava o esqueminha, né, tinha um esqueminha para meditação, assim. Porque era o que tinha ainda de comunicação, era o Messenger. Não tinha outras coisas, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Quando era pequeno, Siddhartha havia ensinado sobre os 4 estágios da vida do Brahmane. Na juventude, um Brahmane estudava os Vedas. No segundo estágio, ele se casava, formava uma família e servia a sociedade. No terceiro estágio, quando seus filhos houvessem crescido, podia retirar-se e devotar-se aos estudos religiosos. No quarto estágio, desvencilhado de todo compromisso e obrigação, um Brahmane podia viver a vida de um monge. Siddhartha pensou a respeito e concluiu que esperar pela velhice poderia ser tarde demais para estudar o caminho. Não queria esperar tanto. Tá aí por que ele se rebela. Né? E isso era comum na Índia, né? Nesses lugares assim. Uma vez eu estava bem no começo da minha vida budista, assim, né? Eu estava numa conversa uma entrevista com a Lama Sherab Droma, lá do Kadruling, né? De Três Coroas, aqui no Rio Grande do Sul, vocês conhecem, né? É um lugar que quem curte o budismo, e nem quem não curte também, que quer passear, fazer turismo, tem que conhecer. E a gente conversou por muito tempo, assim, por quase horas, assim. E era o dia do meu aniversário, inclusive. E era uma entrevista, cada um tinha 5 minutos, no fim a gente ficou conversando quase 2 horas. Tinha uma fila, assim, dela disse assim, a fila que espere, vamos conversar. E aí depois, enfim, ela queria que eu fosse para os Estados Unidos, estudar com o filho do Chagdu, né? E eu declinei, disse que não, eu tenho minha carreira, tenho minha vida. Ela disse, então, faça o que tem que fazer, né? E aí, quando tu chegar a uma certa idade, tu pega e te entrega completamente aos estudos, te entrega completamente ao sistema.
E ela previu, assim, ó, quando tiver tal idade. Eu disse, pior que eu tô chegando perto dessa idade. Mas eu não sei se eu vou. Tem muita coisa que eu tenho que fazer ainda. E quero fazer. Acho que com a arquitetura, produzindo hospitais, eu atendo muita gente. Muitas pessoas se beneficiam. Então isso é importante para mim. Perceber isso. Estou enrolando aí, vocês já conhecem como é que funciona, né? Vão se ajustando. Então se coloque numa postura de prática, a melhor postura para hoje, para esse momento. Fazendo alguns ajustes de corpo. O que sentir necessidade nesse momento. Algumas inspirações, soltando. Deixando que o próprio corpo e a mente busquem esse lugar de tranquilidade e repouso, sem necessidade de fazer absolutamente nada. Vejam que o corpo e a mente têm uma inteligência própria de apenas parar. Nesse estágio da prática, eu posso fixar-me em um objeto, talvez a respiração. Talvez um som, o que vocês escolherem. E eu fico nesse lugar. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandem e toquem a todos, todas, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, uma boa quinta e até amanhã, sexta-feira.